Paz do Senhor Jesus, meus amigos e amados irmãos. Quero estar trazendo para vocês aqui essa noite uma mensagem de reflexão, e no final eu vou passar um estudo rapidinho para você estar anotando para o teu conhecimento diário. Isso. Nós seres humanos temos uma dificuldade um tanto quanto imensa em lidar com desafios quando eles chegam. Nós até ouvimos falar, nós ouvimos testemunhos de outras pessoas, desafios vencidos ou pessoas que ainda estão passando por situações de desafio, mas nós temos uma certa dificuldade em vencê-los. E quando eles chegam, normalmente nos atribulam um pouco. E pensando em desafios, uma das coisas que me veio ao entendimento, ouvindo pessoas, é que quando os desafios chegam, normalmente o ser humano faz algumas perguntas comuns. É comum o ser humano perguntar por que eu nasci, de onde eu vim, por que isso está existindo, qual é a causa de tudo isso. E uma direção que hoje, ouvindo algumas pessoas e lendo e meditando, cheguei à uma conclusão séria, é de que nós temos várias respostas. A ciência, a filosofia, a religião nos dá uma resposta. Mas uma das coisas que nós devemos concluir e ter como base real para que possamos ter uma vida constante, uma vida acrescida de momentos, uma vida em que nós podemos dar sempre passos avante, não estacionar em algumas situações, uma das formas não dê aos problemas uma dimensão, ou seja, um tamanho, uma posição maior do que você. Muitas vezes nós adquirimos situações, passamos por algumas situações e nós fazemos o quê? Nós damos uma dimensão muito grande na situação. Nós começamos a alimentar aquilo que está acontecendo como se fosse algo que nunca fosse passar, como se fosse algo que viesse para nos destruir. E nós muitas vezes nesses momentos, quando começamos a alimentar uma dificuldade, começamos a colocá-lo num nível superior, nós deixamos com que ele muitas vezes nos sufoque. E isso é muito preocupante, porque nós fomos criados por Deus para que dominássemos, para que nós fôssemos os donos daqui. E muitas vezes nós pegamos as situações que ocorrem e fazemos delas momentos em que nos dominam. Domina a nossa mente, domina os nossos sentimentos, coloca medo em nós. Muitas vezes tira o nosso sono, tira a nossa vontade de comer ou acrescenta muita vontade de comer. Cada um dos seres humanos tem um tipo de reação. E nós precisamos aprender a detectar uma situação que está acontecendo, um problema, ou uma condição adversa, aquilo que nós estamos acostumados, ou uma situação adversa, aquela que está ocorrendo. Nós precisamos aprender a entender o que está acontecendo e nós precisamos fixar na nossa mente que as situações, que os problemas, que os desafios, eles virão, mas eles vão. Isso não é eterno. Existem pessoas que seguram tanto um problema, ela nunca deixa ele passar. E ela muitas vezes não se dá conta que ele já até passou, mas ela ainda está envolvida nele. E quando nós começamos a entender essa situação e colocar ele num nível menor, dizendo, não, ele vai passar, eu creio, nós começamos a refletir, Senhor, por que tu permites isso? E o porquê é algo que vive notoriamente dentro do ser humano, ruminando, muitas vezes que não declarado, mas muitas vezes que pensado. Por que certas coisas? O porquê? E eu queria deixar para você dois versículos bíblicos nessa noite, duas respostas muito fortes, pelas quais o Senhor, a gente não pode se esquecer. A gente não pode se esquecer. O primeiro dele é por que nós estamos aqui. Nós temos o relato na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10, dito assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quando nós entendemos que foi Deus quem nos criou e que essas boas obras, existem momentos que aparentemente as obras não são boas, mas quando a Bíblia traz para nós o relato de que todas as circunstâncias, todas as situações, todos os problemas, todas as alegrias, todos os desafios cooperam para o bem,
daqueles que amam a Deus, significa que essa situação em que nós estamos muitas vezes enquadrando nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas preocupações, vai nos servir sim, se nós deixarmos, como lição. E é muito bom muitas vezes tomarmos lições, porque as lições nos chamam a atenção para que não venhamos a errar nas mesmas coisas. Quando nós entendemos que aquilo é um período, é um processo, e deixamos esse processo acontecer e passar, nós saímos normalmente mais maduro. Tem coisas hoje que já não faço com tanta intensidade como fazia. Por quê? A vida me trouxe lições árduas para que eu tomasse nova posição, para que eu tomasse um novo rumo, para que eu entendesse que se eu não cometer as mesmas falhas, situações vêm e vão. Então, porque nós estamos aqui, uma das coisas que nós estamos aqui é porque o nosso Deus nos criou. Ele escolheu nos criar, Ele escolheu nos permitir viver, e com isso, desde que nascemos e temos o entendimento de vida, passamos por algumas coisas, só que não se esqueçam, elas passam. Amém? Outra situação. Para que Deus nos criou? Isso tem que estar todos os dias na mente e no nosso coração. Na mente e no nosso coração. Para que Deus nos criou? A primeira carta aos Coríntios 10:31 nos diz assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Uma das certezas que nós temos é que tudo que nós devemos fazer tem que ser para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer, você vai se vestir, tem que ser para a glória de Deus. Você vai se casar, tem que ser, é para mim é felicidade, mas é para a glória de Deus. Porque um casamento muitas vezes mal escolhido, um casamento muitas vezes não orado, não refletido, traz uma infelicidade, e infelicidade não glorifica a Deus. Deus é amor, Deus é alegria, Deus é bondade, Deus é bonança, Deus é tudo de bom. Então, quando nós trazemos coisas ruins, nós não estamos glorificando ao Senhor. E nós somos criados para dar glória a Deus. Então, Ele não nos criou somente, nos deixou aqui para ver quem é que conseguia nessa corrida, nessa caminhada vencer para glorificar. Não, Ele nos colocou e nos revelou seu caráter de criador e cuidador, consolador. Nós hoje, na dispensação da graça, temos a relevância de ter a experiência de Jesus na terra e o Espírito Santo conosco. Nós temos um entendimento de um mover dos céus na terra para que nós sejamos cuidados e consigamos chegar ao alvo que Deus tem para nós. Isso aqui tudo é passageiro. Nossa vida ela é passageira, mas nós fomos criados para glorificar a Deus. Então, se em algum momento na tua vida e hoje na tua casa você não está dando glórias a Deus, se essa situação, se o seu momento, se a sua alegria ela é inconstante, você só consegue glorificar quando está tudo bem, eu tenho uma palavra para você nessa noite eu quero que isso te faça crescer. Saiba que quando você glorifica, ainda que a figueira não floresça, Deus é fiel para cumprir qualquer tipo de promessa que Ele fez para você. E a Bíblia, ela nos traz muitas promessas, promessas de presença, promessa de cuidado, promessa de reconstrução, promessa de prosperidade, promessa de cura, promessa de paternidade. E tudo isso é muito importante porque te ajuda a tomar decisões. Isso vai trazer para você respostas de quando você pergunta: por que eu fui criado? Para que Deus me criou? Se essa situação não quer sair da minha vida, sempre estou passando pelas mesmas coisas. Não. Talvez você passe por situações parecidas em tempos diferentes, porque talvez você ainda não tenha entendido o processo de saber lidar com todas elas. E isso nós precisamos aprender. Nós precisamos entender alguns momentos em que nós falhamos. E um estudo bíblico para você nessa noite. Nós temos ali na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 19 a 21, todas as obras da carne. E todas as vezes que nós lemos sobre as obras da carne, quando a gente parte ali para o versículo de número 21, nós temos assim, e coisas semelhantes. Normalmente não se explica quais são essas coisas semelhantes,
mas eu vou relatar para você quais são essas coisas semelhantes que a carne produz, que a carne faz, que desagrada a Deus e muitas vezes nos impede de vencer. E você que pode nessa noite, já com a tua Bíblia aí, você que pode pegar uma caneta, anota nela, não é pecado agendar, anotar na Bíblia, não. A Bíblia, ela é um relato de 66 livros, sim, de um conjunto de livros que traz para nós informações. Então toda a informação que você puder agregar a ela para facilitar o teu entendimento, isso com certeza vai te ajudar a crescer na vida espiritual. As coisas semelhantes que nós lemos ali em Gálatas 5:21 são murmuração. Nós temos uma referência de murmuração em Filipenses 2:14, como Deus abomina a murmuração. Uma outra situação das coisas semelhantes é o orgulho. Orgulho, a Bíblia está repleta de versículos sobre os orgulhosos. Eu trago para você nessa noite Provérbios 16:18. Uma outra característica de coisas semelhantes é a mentira. A mentira faz parte dessas coisas semelhantes. Eu trago para você como referência nessa noite Efésios 4:25. Uma outra característica de coisas semelhantes é a fofoca. Como a fofoca destrói. Eu trago para você nessa noite uma referência sobre fofoca ali em Salmos 101:5. A outra característica de coisas semelhantes é a ociosidade. O não fazer nada, o esperar tudo no outro, ou a preguiça, assim dizendo. Provérbios 12:11. Uma outra característica de coisas semelhantes é ser inútil. Eu trago para você Salmo 119:37. Uma outra característica de coisas semelhantes é a indiferença. A indiferença é terrível. Eu trago para você Apocalipse 3:15, quando fala lá, nossa, quisera ser fria ou quisera ser quente, mas porque tu és morna. A indiferença de ver situações e não fazer nada com elas. Uma outra característica de coisas semelhantes é a incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Uma outra característica de coisas semelhantes é o rancor. O rancor é terrível. Ele vai fazendo nascer dentro de você situações que quando você se dá conta, já está todo enraizado e você está destruído por dentro. Levítico 19:18. E uma outra característica de coisas semelhantes é a amizade com o mundo. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Tiago 4:4. Depois volta aí na sua casa, no seu lar, anota essas coisas semelhantes, vai lá na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, lê as obras da carne, começa ali no versículo de número 19, vai até o 21, e quando está ali no versículo de número 21, ele cita coisas semelhantes. Essas coisas semelhantes são esses 10 tópicos que eu te dei nessa noite. E às vezes nós dizemos assim, não precisa, eu não tenho nada disso, não tem nada disso comigo. Amados, nós devemos orar para que o Senhor, através do Espírito Santo, revele em nós quem nós somos. Muitos de nós, muitas vezes, achamos que estamos num certo nível na caminhada e descobrimos que ainda tem pequenas coisas que estão dentro de nós e nos atrapalham no relacionamento com o nosso Deus. Hoje são dias em que as pessoas têm caído em incredulidade profunda. Faz muito tempo em que eu não encontro homens e mulheres desesperançados. Desesperançados são pessoas que já não andam mais em esperança, elas fazem as coisas por obrigação. Uma pessoa desesperançada, ela já não tem mais alegria em fazer as coisas que fazia para Deus, em Deus. Não, ela só faz como religiosidade, ela vai porque tem que ir. E Deus não quer isso de você. Deus quer você. Deus quer você se voltando para Ele e deixando com que Ele sare essas nossas feridas. Tire de nós essas coisas semelhantes que Gálatas nos apresenta. Fique na paz do Senhor Jesus. Esse é um relato breve para você nessa noite. Eu acredito que pode edificar muito a tua vida. Medite em tudo isso que foi dito e grandes coisas o Senhor ainda tem a fazer por mim e por você. Fique na paz do Senhor Jesus.
compartilhe esse nosso vídeo, passe para outros amigos, deixe seu like lá no nosso YouTube, Lisa Gabi, comente, faça seus comentários, suas perguntas, e assim nós vamos nos relacionando. Um abraço.